Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 16 de julho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Algum tempo depois, ia Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e evangelizando o reino de Deus. Acompanhavam-no os 12 e algumas mulheres que tinham sido livradas dos espíritos malignos e curadas de enfermidades. Lucas 8, 1 a 2. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 913. Meta do dia: foge da inveja e da intriga. Não queira mal a quem Não queira mal a alguém que esteja em posição melhor do que a tua. Sugestão para sua prece diária: prece pelos incrédulos e pelos endurecidos no mal. Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Nós queremos nesta manhã agradecer pela noite que acolheu o nosso corpo na cama, no colchão, debaixo do cobertor. E queremos pedir, Jesus, por todos aqueles que não tiveram onde reclinar a cabeça. Ainda mais nesse tempo em que, durante a noite, a temperatura cai bastante. Por fim, Jesus, nós queremos pedir pelos irmãos que são incrédulos, por aqueles que não querem fazer o bem, que são endurecidos no mal. Que os bons espíritos, seus anjos protetores, possam auxiliá-los e que esses irmãos consigam dar a abertura para que esses irmãos do mundo espiritual possam auxiliá-los. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, daqui a 25 dias, nós vamos ter em nossa casa espírita o início do curso Conheça o Espiritismo. Vem estudar com a gente. O Emmanuel nos traz uma reflexão. Lá no livro A Terra e o Semeador, ele diz que trabalhar, estudar em grupo auxilia tanto os jovens quanto os adultos. Por quê? Porque faz relembrar a prática do Cristo. Cristo trabalhava em grupo com seus discípulos, dividia-os em grupo. E a doutrina espírita tem o compromisso de restaurar, de imprimir nas mentes atuais aquilo que o Cristo fazia com os primeiros discípulos. Faz relembrar em nós o Evangelho de Jesus na sua, na sua essência. É isso que a doutrina espírita procura. Então, vem estudar com a gente. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 71 10.
Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia da desobsessão. O André Luiz, lá no livro Desobsessão, ele nos orienta que, desde agora cedo, busquemos nos harmonizar constantemente para que, no final do dia, no momento do processo desobsessivo, nós estejamos mais abertos, mais sintonizados com os benfeitores. Então, procuremos ler o Evangelho, evitando brigas, contendas, discussões desnecessárias, alimentação excessiva, evitar o café, evitar o cigarro, as drogas, a bebida alcoólica, tudo que nós pudermos evitar que vai trazer desequilíbrio. Então é importante hoje buscarmos essa afinidade com os benfeitores. Então venham aqueles que estão em tratamento, hoje é um dia muito importante. Procure chegar um pouquinho mais cedo na nossa casa. Às 7 horas nós já estamos lá. Então pode vir mais cedo. Lembrando que 7:55, o portão da nossa casa espírita é fechado, tá bom? Então chegue mais cedo para harmonizar, para estudar, para fazer prece. Meus amigos, nós iniciamos o estudo há 6 dias do livro O Caminho Oculto. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Veneranda. Veneranda tem um carinho muito especial de trazer para nós a essência do Evangelho numa simplicidade, como se estivesse falando com crianças. Claro que é um livro dedicado às crianças. E hoje, no capítulo 5, nós vamos ver o título No Serviço Paterno. Estamos lembrando que o Leonardo conversou com Jesus, teve um sonho, e Jesus falou que viria visitá-lo. Então ele acordou, ele tomou café e está naquele momento ali da expectativa de ver Jesus, né? Que Jesus disse que ia vir para falar com ele. Como que será essa questão? Então, no decorrer dos dias, nós vamos destrinchando aí essa leitura dessa obra maravilhosa, dessa obra emocionante. No serviço paterno. Tocado de alegre expectativa, foi ao encontro do pai nos serviços de horticultura. Atravessou o grande milharal, contemplando as nuvens, cheio de curiosidade e esperança. Eram justamente 8 horas quando avistou o genitor, ocupado em proteger os largos canteiros de tomates e ervilhas. Parou admirado. O quadro de trabalho inspira desânimo às pessoas menos corajosas. A enxurrada trouxera dos morros próximos densa camada de imundície, ameaçando as hortaliças delicadas. Fazia, se preciso, manobrar a enxada cuidadosamente e movimentar pesados carrinhos de mão. Venha, Leonardo, convidou o pai, sorridente, enxugando o suor que lhe caía copiosamente do rosto. Nosso rapazinho, no entanto, examinou as condições do serviço naquela manhã e concluiu que a cooperação seria difícil. Ficaria, por certo, todo enlameado. Sentiria cansaço. O pai, homem valente e bem disposto, explicou satisfeito. Esta é a boa terra que produz nosso pão. Sim, pensou o filho consigo mesmo. O pão é excelente, mas a tarefa é enorme.
Não seria melhor escapulir? Sem demora, imaginou um pretexto para retirar-se. Hoje, papai, disse ele, não posso ajudá-lo. Devo fazer muitos exercícios escolares. O genitor não se aborreceu e aconselhou-o sorrindo. Então, meu filho, não perca tempo, volte para casa e estude. Veneranda. E aí, meus amigos? Nós estamos diante de um menino que está esperando a visita de Jesus. Será que já não começou a visita? O chamamento do Pai para auxiliar na horta não é já um prelúdio da vinda do Mestre? Muitas vezes, no decorrer do dia, nós somos chamados constantemente por Jesus. E aí Jesus usa de artifícios. Um pai que está precisando de auxílio, um colega de trabalho que precisa de um ajuste aqui, um ajuste acolá de outras tarefas, mas a gente sempre inventa uma desculpa para não fazer, para não auxiliar. Alguém que está passando na faixa e a gente não tem paciência, fica buzinando com o veículo, mesmo que o farol abriu para o veículo. Então a gente cria diversas situações, como o nosso menino Leonardo. Será que ele tinha tarefas escolares para fazer? Ou foi só uma desculpinha para não ficar sujo? Então, vamos aprendendo aí com a liçãozinha que a nossa irmã veneranda trouxe para nós. E vamos tentando vestir essa carapuça dos textos que ela traz para nós, mesmo que seja um texto com uma criança, com um pré-adolescente, mas que vai nos auxiliar no processo de ajustamento do nosso espírito. Então fiquemos aí reflexivo. Amanhã a gente volta com mais um capítulo desse estudo maravilhoso. Vamos fazer prece? Graças a Deus, amado Mestre Jesus. Nós queremos hoje dedicar a nossa prece. Sempre nós pedimos e pedimos e pedimos. E hoje queremos de novo pedir, Jesus. Queremos pedir que envie trabalhadores para a vossa messe. Muitos irmãos possam despertar. Todos os dias a gente escuta nas redes sociais, só da nossa casa espírita, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, a gente recebe diversas mensagens falando de Jesus. E às vezes nós achamos melhor ficar do jeito que estamos, ou criando uma tarefinha aqui, uma tarefinha colar, sempre trazendo uma desculpa para que a gente não estude, para que a gente não trabalhe. Amado Mestre, vem nos auxiliar para que possamos todos os dias buscar nos envolver com as suas tarefas. Pedimos também, Jesus, que fortalece aqueles que já estão na lida, aqueles que colocaram suas mãos no arado, para que não olhem para trás. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.